vamos fazer um mini varal de tecido aproveitando os nossos retalhos fofos, os nossos mínimos retalhos. Então, aos materiais. Aqui, tu vais precisar de tecidos, retalhos de tecido, pedaços que pareciam que nem eram tão fáceis de utilizar. Essa é a hora deles. Então, eu passei alguns retalhos e vou usar também retalhos de papel termocolante. Eu já cortei o papel termocolante em quadradinhos de 3 por 3, porque o termocolante vai sobrando em pedacinhos irregulares, né? Porque a gente usa para fazer a aplicação, então acaba ficando pontinhas muito irregulares. Então eu já recortei, agilizei aqui o processo. Então eu vou precisar de retalhos de tecido e retalhos de papel termocolante. Papel termocolante eu vou usar uma medida de 3 por 3 e os tecidos eu vou recortar de 3 de largura por 6 de altura. Então eu estou usando aqui tecido com estampas, né, que vão para todos os sentidos, inclusive, né, com folhas vai para todos os lados, mas se tiver algum sentido aí, não dê preferência a esse trabalho, ou se for o caso, então coloque na altura dos 6 centímetros. Então o tecido vai ter 6 centímetros de altura por 3 de largura. Esses são os materiais. Para pendurar as nossas bandeirolas, nós vamos precisar de um barbante fino. Esse é um barbante comum, um barbante de amarrar embalagens, e eu peguei aqui menos de 50 centímetros. A medida é o que tu precisar e o que couber na tua decoração. Então, se tu quiser decorar um bolo, por exemplo, tu não vai precisar mais do que esses, né, 40 centímetros. Uma medida de meio metro já é um bom tamanho para sobrar cadarço para os dois lados, tá? Então, atente para o local onde tu vai usar essa decoração. E os materiais são esses. Os tecidos eu vou cortar, então, com retalhos de 6 de altura por 3 de largura. São mínimos retalhos, vamos aproveitá-los bem aqui. E ferramentas. Para isso, nós vamos precisar de uma tábua de passar roupa, ferro para usarmos o termocolante e aderir aqui para ter uma bandeirinha de qualidade, e um alfinete mais largo, né, que é onde eu separo o papel do termocolante depois que ele passa para o tecido. Então eu já trouxe toda essa etapa adiantada, e aqui no lugar do barbante nós podemos usar vários materiais também, linha, lã, linha de bordar. Se for um pouquinho mais grossa, do tipo, né, para cima de cleia, já tá bom. Vamos começar então. Se tu quiser evitar manchas de cola, pode usar aí um refil em cima da tua tábua de passar roupa, né? Deixar aqui um retalhinho pelo verso. E vou começar. Então, pelo avesso do meu tecido, ó, 6 de altura por 3 de largura, eu vou colocar na ponta de baixo um quadradinho. E eu vou fazer isso em todos eles. Vou colocar um tecido liso aqui, tá? Vou virar aqui que fica mais fácil. Terei, então, o tecido com o avesso para cima. Ó, esse é o lado avesso, o avesso para cima. A parte brilhante, a parte lisa do papel, tá aqui em cima, né? O papel termocolante tem uma parte lisa e uma parte que é porosa. Essa porosa é onde está a cola. Eu vou colocar da metade, esse é um retalho menor. Aquele retalho tinha menos de 3 centímetros. Eu tô cuidando aqui, porque como eu tô trabalhando com retalhos, eu tô passando a mão antes de trazê-los, só para não ficar fiapo de tecido aqui entre eles. Vou fazendo isso então em todos, e agora o ferro tá quente, tá na temperatura algodão. Eu vou usar, sobrou aqui um pouquinho, eu vou usar a indicação do fornecedor de papel termocolante, né, que normalmente tem uma variação, mas normalmente é entre 6 e 10 segundos, e vou colocar o ferro que está na temperatura algodão até colar. Então, eu vou pausar aqui o vídeo para não ocupar com esse tempo, e vou transferir a cola do papel termocolante para a metade do nosso tecido. Depois de passado, então, eu deixei
esfriar um minutinho só para tocar, né, sem me queimar. Vou pegar o meu alfinete e vou separar. Eu vou tirar esse papel, vou colocar aqui o alfinete entre eles e vou tirar o papel. Então, o adesivo que estava ali ficou aqui. A gente consegue ver pelo brilho, ó, que metade do tecido está sem, metade está com. Eu vou fazer isso em todas as partes e vou dobrar pontinha com pontinha e ela vai colar. Opa, antes de colar eu vou passar o barbante, né? Então esse aqui eu vou abrir para fazer isso. Então depois, se tu deixa esfriar, usa o tempo indicado e deixa esfriar, depois já consegue separar, ó, aqui por cima mesmo, o papel da cola, tá? Eu não separei esse aqui antes para te mostrar, que se por acaso aconteceu o mesmo por aí, tu também te enganar e colar um, acabar colando antes, dá para separar. Antes de eu colar de novo com o ferro, ó, é só colocar um alfinete entre eles, porque a cola, na verdade, tá de um lado só. Então, agora eu vou pegar outro barbante, vou deixar um espaço, tá? Deixa um espaço, ó, deixa um espaço aí de no mínimo 6 centímetros, né? Eu te aconselho que deixe até mais, para que tu possa aprender. Então, eu vou deixar isso aqui como demonstração e vou colocar o barbante bem onde termina a minha cola, ó. Lembra de deixar aquele espaço e segura e dobra. Pode fazer uma medida certinha, próxima, escolhe a tua medida, né? Ou pode ser a olho também, ó. Então, segura aqui dos dois lados e dobra. Eu vou fazer isso com todas elas. É um trabalho bem simples, eu não tô nem apoiando muito aqui. Vou fazer isso então com todos. Colei todas e fiz a olho essa separação e quero te mostrar que antes de passar o ferro ainda eu poderia ter errado, ter colocado mais para cá. Então ainda posso alterar, posso chegar mais perto, ó, essa daqui tá. Então eu posso, enquanto eu não colar de novo, né, grudar com o ferro, elas têm essa opção. Então elas estão todas aqui. Lembrando então, segura dos dois lados da linha e dobra ela, não encosta na cola para não grudar nas tuas mãos. E agora eu vou repetir o processo, que é a utilidade do papel termocolante, né? Então, ele tinha cola no papel, a gente passa pro tecido, né? Gruda, com ferro quente passa pro tecido, passa cola pro tecido, tira do papel e depois cola, aplica, né? Onde a gente quer. Nesse caso, nós estamos aplicando na nossa outra metade. Então, essa nossa bandeirinha tem dois lados. Feito isso, eu vou deixar esfriar e esfriou, então tu pode marcar aqui 1 centímetro, lembrando, ó, então essa bandeirinha ela tem 3 centímetros de largura, né, então a 1,5 de altura, tu pode marcar, se precisar, né, e marcar o centro aqui. O centro é 1,5, né, de largura e 1 centímetro de altura. Isso pode ser feito a olho também, tá? Ó, então, a 3 centímetros, eu vou fazer isso em todas elas, ó, uma pequena marcação. E a última parte, então, das nossas bandeirinhas, bandeirolas, ó, não precisaria marcar, poderia ter feito a olho, né, inclusive, ó, é apenas uma identificação. Então, eu vou dobrar ela ao meio, são tecidos finos, né, da nossa costura, e vou cortar da ponta pro centro, encontrando aquela marcação. Tá feita a nossa bandeirinha, ó. Simples assim e lindas assim. Vou fazer isso em todas. Então, eu fiz aqui com todos os detalhes, né? Mas lembrando que não é necessário essa perfeição. Uma característica das bandeirolas é essa alegria dos tamanhos e cores irregulares, né? Essa festa. Pronta, então, teu varal de bandeirolas, aproveitando todos os retalhos que tu tens por aí para decorar muito.